Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula cumprimentando o nosso intérprete. Hi Luiz! Na aula de hoje, pessoal, nós vamos ampliar o nosso repertório léxico através dos textos. Então, como sempre, vamos aumentar o nosso vocabulário utilizando os textos da nossa aula, ok? Para começarmos, para aquecermos a nossa aula, warm up. Look at the pictures and check S, sadness, and H, happiness. Então aqui nas duas imagens, como a gente interpreta, quais delas a gente pode colocar o S de sadness ou de tristeza e o H de felicidade? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem, a gente já volta. Observe nas nossas imagens que os olhos elas representam a alegria ou a tristeza. Então, no nosso caso aqui, nós temos, na foto da direita, nós temos a sadness, né, a tristeza, e na foto da esquerda nós temos happiness, a alegria, ok? Agora, circle the words and expressions you expected to find in the text. Durante o nosso texto, como nós temos o assunto inicial ali representando o choro, então quais das palavras aqui você espera encontrar no texto? Né? Feelings, sadness, mourning, tears, comfort, rain, supermarket, health, hormones, winter, environment and silence. Vou dar um tempinho para vocês circularem, responderem e a gente já volta. Observe o nosso exercício, como eu disse para vocês, aqui algumas palavras elas irão aparecer e remetendo às imagens que a gente já viu no slide anterior, ok? Possíveis respostas que vocês poderão encontrar são feelings, sadness, tears, comfort, hormones. Então, palavras como sentimento, tristeza, lágrimas, conforto, hormônios, são as palavras que provavelmente nós encontraremos no nosso texto que virá a seguir. Antes de nós entrarmos propriamente no nosso texto, vamos às características do texto informativo. Então, todo texto informativo ele tem a intenção que chame a atenção do leitor. O assunto principal é chamar a atenção do leitor. A linguagem vai depender do público-alvo. Normalmente, utiliza-se a linguagem formal, essa que a gente aprende dentro das nossas escolas. O texto sempre objetivo, ele vai ter períodos curtos e orações diretas, então vai ter ali as informações bem sucintas e vai sempre ser falado ou trabalhado em terceira pessoa, ok? Vamos lá para o nosso texto. O
nosso texto propriamente dito, ele tem o título Is crying good for you? Será que chorar é bom para nós? Então, nós temos algumas possíveis explicações aqui. Why we cry? Por que choramos? Well, humans most like to cry to solicit help and comfort, and sometimes to ward off aggression from others. Então, os humanos choram para solicitar ajuda e conforto e algumas vezes para distanciar ou para afastar algum tipo de agressão. Why it feels good? Por que é bom chorar? It's possible that there is some physiological benefit of crying, such as stimulation of the parasympathetic nervous system, which is important for relaxation. Então, por que é bom chorar? Porque é possível que existam alguns benefícios fisiológicos pelo choro, como a estimulação do sistema nervoso parasimpático, que é importante para o relaxamento do corpo. Shedding tears may also release opioids, natural chemicals that affect our feelings of pleasure, and oxytocin, a hormone linked to bonding, feeling of trust, and stress reduction. The largest benefit, however, comes from the comfort and support others offer in reaction to our tears. Então, derramar algumas lágrimas também trazem os opioides, que são químicas naturais do nosso corpo que afetam os sentimentos de prazer. E a ocitocina, um hormônio que é ligado ao sentimento, que reduz também o estresse. Mas o maior benefício, entretanto, vem do conforto e do suporte, da atenção que as pessoas trazem, oferecem em reação às nossas lágrimas. Então vejam que existe sim benefícios científicos ao choro. Só um pouquinho aqui, pessoal. Why women cry more? Por que as mulheres choram mais? Também tem uma explicação. The male sex hormone testosterone seems to inhibit crying, while the female hormone prolactin may lower the emotional threshold. Então, o hormônio masculino, a testosterona, ela inibe um pouco o choro, enquanto a prolactina, que é um hormônio feminino, vai trazer ou aflorar a questão emocional. E a pergunta, tears of joy, a myth? Será que choro de alegria é um mito? Some experts doubt whether if we ever cry for positive reasons. Very often, during a happy moment, we allow ourselves to reflect on less joyful times. Quem escreveu o nosso texto foi Kim Schron Acosta. Então, a ideia aqui também, será que chorar de alegria é um mito? Alguns experts, eles entram em algumas contradições quando dizem que o choro tem uma reação positiva. Mas, frequentemente, durante um momento feliz, nós lembramos de muitas vezes, a dificuldade ou momentos não muito felizes que chegamos até esse momento. Dessa forma, o choro pode acontecer também no quesito, sim, de felicidade. Ok? Agora, students, reading for detailed comprehension. Aqui nós temos um fragmento do nosso texto que acabamos de fazer a leitura. Então, it's possible that there's some physiological benefits of crying, such as stimulation of parasympathetic nervous system, which is important for relaxation. Shedding tears may also release opioids, chemicals that affect our feeling of pleasure, and oxytocin. Então, de acordo com o nosso texto, que nós já vimos, já interpretamos ele anteriormente, what benefits of crying are presented in the text? Quais os benefícios que neste fragmento, os benefícios do choro estão presentes nesse fragmento do nosso texto? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
De acordo com o nosso texto aqui, o nosso fragmento, quais benefícios do choro estão presentes no nosso texto? Então nós temos aqui: it helps to relax, to get pleasure and reduce stress. Então os benefícios aqui, toda a parte científica, mas nós temos que o benefício do choro nos ajuda a relaxar, a ter prazer, a conseguir o prazer e reduzir o estresse. A gente sabe que depois de um choro, sempre a gente relaxa e a coisa melhora, não é verdade? Agora, true or false according to the text. Então verificamos verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Novamente, nós temos um fragmento dele, então não vamos precisar interpretar novamente. It's possible that there are some physiological benefits to crying, such as stimulation of nervous system, which is important for relaxation. Shedding tears may also release opioids, chemicals that affect our feelings of pleasure, and the largest benefit, however, comes from the comfort and support other offers in reaction to our tears. Então aqui, além de tudo, a gente sabe que traz mais uma informação do principal benefício do choro. De acordo com o nosso fragmento, na letra A, just helpless, dependent babies cry to solicit help and comfort. Então, apenas as pessoas sem ajudas ou as crianças, os bebês de colo, choram para solicitar ajuda e conforto. Será que essa informação, de acordo com o nosso fragmento, é verdadeira ou falsa? E na letra B, the largest benefit of crying is physiological. O maior benefício do choro é fisiológico. Será que é verdadeiro ou falso? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício, então, qual das duas situações aqui, elas são verdadeiras ou falsas? Vamos lá. Just helpless, dependent babies cry to solicit help and comfort. It's false. Então, ambas as duas frases são falsas, porque a gente sabe que não são apenas os bebês de colo ou as pessoas sem ajuda que solicitam ajuda e choram, né, para solicitar ajuda e conforto, mas sim num contexto mais amplo. E o maior benefício do choro não é fisiológico. Ele traz que é o conforto que a pessoa recebe e o suporte quando a pessoa chora. Então, ela tem esse conforto, esse amparo, ok? Na questão C do nosso exercício, nós temos um fragmento perguntando por que as mulheres choram mais ou se o choro de alegria, ele é um mito. Como nós já vimos esse fragmento dentro do nosso texto, nós temos a seguinte questão. Women may get more emotional and cry more easily because of the female hormone prolactin. Então, de acordo com a informação que nós temos aqui e o nosso fragmento para auxiliar, as mulheres podem, as emoções femininas florescem mais e elas choram mais facilmente por causa do hormônio feminino prolactina. Vou dar um tempinho para vocês analisarem o fragmento e responderem e a gente já volta.
Observando o nosso fragmento e o nosso exercício, então, será que nossa informação é verdadeira ou falsa? Women may get more emotional and cry more easily because of the female hormone prolactin. Essa informação is true, como diz aqui na primeira parte do nosso fragmento. While the female hormone prolactin may lower the emotional threshold. Então, enquanto o hormônio feminino prolactina deixa as emoções mais afloradas. Então, ela é verdadeira, ok? Agora, observem as duas pinturas que nós temos aqui e relacionem elas com a informação. Letra A. A woman weeping 1644 is an oil painted by Rembrandt. E Weeping Woman 1973 is an oil on canvas painted by Pablo Picasso. Então nós temos duas obras de arte aqui, uma pintada em 1644 por Rembrandt e a outra pintada em 1973 por Pablo Picasso. Eu gostaria que vocês então relacionem as duas informações com as duas figuras com a informação aqui em cima. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observem as duas imagens, nós temos dois pintores distintos aqui, com características distintas, e até mesmo se a gente observar as informações, os anos aqui também são bem diferentes, um é contemporâneo do outro. Então, para a letra A, a woman weeping, a mulher chorando, de 1644, e para o Weeping Woman, a mulher chorando, de 1973, nós temos as seguintes figuras. Na letra A, uma característica de Rembrandt, né, a fisionomia das pessoas, e Pablo Picasso é muito, acredito eu que os professores de arte de vocês já devem ter falado dele, é muito característica, as linhas, os traços de Picasso, então ficamos com Weeping Woman de 1973, ok? What about you? E você? Observando as duas imagens que nós temos aqui do Rembrandt e do Picasso, in your opinion, what are the consequences of controlling your emotions? Na sua opinião, qual é a consequência que nós temos de controlar as nossas emoções, né, as suas emoções? Do you think men and women express their feelings in the same way? Why? Vocês acham que homens e mulheres conseguem expressar os seus sentimentos da mesma forma? Por quê? Por que sim? Por que não? E what do you usually do when a friend or a relative is crying? Qual é a sua ação? O que você geralmente faz quando o seu amigo ou um parente está chorando? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, pensem, conversem, discutam com os seus professores e a gente já volta.
observem, pessoal, que essas questões, elas são questões em que vocês vão discutir entre vocês, entre os seus amigos, seus professores. Então, tem várias possíveis respostas que vocês podem colocá-las para cada uma delas aqui, principalmente quando a gente fala de expressar sentimentos, ok? Vamos para o nosso quiz. It's our quiz time. No nosso quiz, nós temos, de acordo com os nossos textos, people might cry because they don't know how to express their feelings. As pessoas podem chorar porque elas não sabem como expressar os seus sentimentos. Será que essa informação é verdadeira ou falsa? True or false? Na segunda, women are likely to be more sensitive than men. As mulheres estão propensas a ser mais sensitivas do que os homens, a ser mais sentimentais do que os homens. Essa informação é verdadeira ou falsa? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício, para as nossas possíveis respostas de verdadeiro ou falso, nós temos que as pessoas podem chorar porque às vezes elas não conseguem expressar os seus sentimentos. It's true, é verdadeira. E women are likely to be more sensitive than men. As mulheres são mais propensas a ser mais sensíveis do que os homens, também é verdadeira. E nós tivemos a informação dentro do nosso texto, ok? Students, na aula de hoje nós falamos sobre falamos sobre chorar, se é bom, se não é, e ampliamos, como sempre, o nosso repertório léxico através dos textos, imagens e pinturas, ok? Espero que todos vocês fiquem bem e nos vemos na próxima. See ya!